vocês. Diz assim, ó, responda ao que se pede. Em qualquer pirâmide reta, qual é a forma das faces laterais? Essa é uma pirâmide reta, essa é do jeito que está aí. Que figura é essa da face lateral? Deixa eu identificar para vocês a face lateral aqui. Ó, isso aqui é uma face lateral, essa parte aqui é outra face lateral. Que figura é essa que está aqui? Que figura é essa, turma? Como é o nome dessa figura? Triângulo. É um triângulo, perfeito. Então, nas faces laterais, tá? Ou na pirâmide reta, as faces laterais são triângulos. Deixa eu pegar uma figura que ele fala assim, ó, vai ser melhor do que eu desenhar. Pirâmide oblíqua. Pirâmide oblíqua. Para vocês terem noção do que é essa pirâmide que eu estou falando. Olha lá aí a cara dela já, tá? Deixa eu pegar aqui uma figura aqui. Pronto, essa aqui tá boa de ver. Olha lá aí, certo? Então a gente vai ter aqui, ó, essa aqui é uma pirâmide, não, essa aqui é oblíqua, tá vendo ela oblíqua? É como se ela estivesse deitada, dá pra ver isso aí, ó, aqui, ó, essa figura vai ficar até melhor. Ó, a pirâmide reta, ele tá identificando aqui, ó, pirâmide reta, olha a oblíqua como é que é, dá pra ver que ela é meio deitada, certo? Outra pirâmide reta aqui, ó, tá, então, que figura é essa aqui, ó, também? Que figura é essa? Triângulo. É também um triângulo, tá? Independente se ela for uma pirâmide oblíqua ou reta, a face lateral é um triângulo, tá certo? Bom, o que depende do nome de uma pirâmide? Alguém sabe falar? Como é o nome dessa pirâmide aqui? Ela é uma pirâmide. O que depende da pirâmide é a base. É uma pirâmide de base. Tem quantos lados ela? Tem 3, 4, 5. 5. Então é uma pirâmide de base pentagonal. Tá certo? É uma pirâmide de base pentagonal. E quais são as diferenças entre prisma e pirâmide? Tá? Uma diferença básica entre prisma e pirâmide é o seguinte, vamos lá, item C aqui, vou copiar aqui. O prisma, ele tem as duas bases. Não vou botar as duas bases não, ele tem duas terciais, tem duas bases opostas iguais e paralelas, tá? A pirâmide ela tem uma base só, tá certo? Essa base aqui, essa parte que está embaixo, tá? Essa todinha aqui, ó, ok? E cada vértice aqui da base é ligado a um único vértice aqui em cima. Aí é uma pirâmide, tá certo? O prisma, ele tem um formato bem interessante. Deixa eu mostrar aqui um prisma para vocês, tá? Então, deixa eu botar aqui prisma. Você vê a diferença do prisma. Vou botar assim, prisma e pirâmide. Prisma e pirâmide. Pronto, tá aqui uma figura que vai interessar pra gente aqui, tá? Olha aí. Perceba que nos dois casos, tanto o prisma quanto a pirâmide, eles têm
aqui é a mesma base, ó, 5 lados, tá? Olha aqui, ó, 5 lados. Qual a diferença? Aqui em cima do prisma, essa base é igualzinha a essa, tá? Tem o mesmo tamanho e é paralela as duas. E na pirâmide não, só tem uma base, tá vendo a mesma base aqui, ó. Só que em cima, em vez de ser cada vértice ligado a um ponto só, aliás, cada vértice ligado a um ponto distinto, a pontos distintos, essa aqui é ligada a um ponto só. Essa é a diferença básica de pirâmide e prisma, tá? Outra coisa que é interessante, a pirâmide, ela tem 1/3 do volume do prisma. Se você pegar esse prisma e dividir por 3, vai dar uma pirâmide. É bem interessante isso, tá? Pra gente poder entender legal. Então, a diferença básica de prisma e pirâmide é essa aqui, tá? Ok. Que nome você daria à pirâmide ao lado? Tá aqui, ó. Item D. Pirâmide de base pentagonal. Que a pergunta do item B é: de que depende o nome dado a uma pirâmide? Aí você coloca aqui, da base. Tá certo? E que nome você daria à pirâmide ao lado? Item D aqui. Pirâmide de base pentagonal. Item E. Quantas faces, quantas arestas e quantos vértices tem essa pirâmide? Tá? Vamos lembrar isso aqui. Quem assistiu a videoaula, foram poucas pessoas que assistiram, que eu vi, foram 9 pessoas só, já vai entender o que é vértice, face e aresta, tá? Então, primeiro, a pergunta dele é: quantas faces? Vocês já viram que as faces são os triângulos, né? E a base também é uma face, tá? Ou seja, vamos contar, a base é uma face, essa parte aqui de frente, ó, é outra face. Então tem aqui ao redor, tem, ó, um aqui, 2, 3 lá atrás, né? 4 e mais outro aqui atrás, tem 5. Tem 5 na lateral e mais uma. Então a pergunta é: quantas faces? Vou botar assim, ó, faces são 6, tá? Quantas arestas? Arestas são essas linhas aqui, ó. Essa linha aqui da frente, essa linha, essa, ou seja, se eu for contar aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lá atrás tem uma 9, 9, 10, tá? Tem 5 na base e 5 na lateral. Então, quantas arestas? Tem 10 arestas. E quantos vértices? Os vértices são esses pontinhos aqui, ó. Esse, aqui, aqui e aqui. Eu tenho 5 na base e mais um lá em cima. Então são 6. A gente chegou a ver também na aula retrasada, é porque faz muito tempo isso aí, né? A gente viu na aula retrasada uma seguinte relação, chamada relação de Euler. Se escreve Euler, tá certo? A relação de Euler diz o seguinte: se você pegar o número de vértices, né, de vértice, somar com face, isso é a mesma coisa que aresta mais 2. Veja, quantos vértices tem? Tem 6. Quantas faces? Também tem 6. Tem quantas arestas? Tem 10. 6 mais 6, 12. 10 mais 2, 12. Então, ok, pela relação de Euler, tá bom? E a outra pergunta é: quantas arestas convergem para cada vértice? Convergir é ir para o mesmo ponto, mesmo local, tá? Então, são essas arestas laterais, certo? Então, a metade das arestas aí, ela converge para ao mesmo vértice, ou seja, são 5 arestas. Ok? Ficou bagunçado, mas dá pra gente entender aqui. Tá ótimo aí, acerte a questão.
ele pede para considerar uma pirâmide qualquer e responde as questões a seguir. Então eu vou pegar uma pirâmide, deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui. Considera a pirâmide qualquer, peguei essa pirâmide aí que a gente já viu, tá certo? A pergunta é, o número de faces e o número de vértices, eles são iguais ou diferentes? Ele quer saber se face ele é igual ao vértice. Conta aí, por favor, pessoal. Face é igual a vértice? Essa é uma pergunta dele. Tem quantas faces aí? Nós vimos na questão anterior, né? Tem quantas faces aqui? Tem 6, né? É a mesma coisa. Tem quantos vértices? Tem 6. Então a pergunta é, face é igual a vértice? Item A. São iguais. São iguais ou diferentes, né? Então são iguais. Tá certo? O que acontece com o número de vértices em relação ao número de lados da base? Ele quer saber o que é que tem o número de vértices em relação ao número de lados da base. Então, o número de vértices, acho que não sei se ele quer da base, não sei se é isso, mas enfim. Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, acho que é isso que ele quer. Eu tenho 5 vértices na base, né? Na base temos 5 vértices. Talvez ele queira isso. E o número de lados. E também tem quantos lados? É só contar lá. Olha aqui, ó. 1, 2, 3. Aqui é um só, né? 4. Aqui também é um só. 5. E também 5 lados. Isso eu estou falando da base, tá bom? Porque ele falou aqui número de vértices. Enfim. E a outra, o que acontece com o número de arestas em relação ao número de lados da base? Ah, tá. Então aqui ele quer o seguinte, o número de vértices total. Tá? Então vamos corrigir isso aqui. Agora entendi a pergunta dele. Deixa eu apagar isso. Ele quer o número de vértices total, por isso que ele faz a pergunta assim. Então, deixa eu corrigir isso. Item B. O que acontece com o número de vértices? Então, vai ter um vértice a mais em relação ao número de lados da base. Ok? E no item C, aí por isso que eu entendi a pergunta depois. Ele falou, o que acontece com o número de arestas em relação ao número de lados da base? A gente tem 10 arestas. A aresta tem 10. E o da base, né, o número de lados são 5. Ou seja, sempre vai ser isso. O número de arestas vai ser o dobro do número de lados da base. Tá? Vai ser sempre assim. Para a pirâmide isso aí funciona lindo e maravilhoso. Tá certo? Ótimo. Confira suas respostas dos itens anteriores nos moldes de pirâmides que você montou. Não, acho que isso aqui é uma atividade que eu não coloquei aqui, eu passei por cima, foi. Tá? Que era para você construir, não tem como a gente construir. Então não teria como fazer isso. Ok? Mas isso é verídico, tá bom? Isso é verdade aqui. Tá ótimo. Questão 7. As regiões planas a seguir representam as bases de duas pirâmides.
qual é o nome de cada uma das pirâmides correspondente a essas bases? Aí eu falei para vocês, o que depende do nome da pirâmide é da base. Se a base é um triângulo, tá? Então o que acontece? A pirâmide no primeiro, deixa eu botar aqui, letra A. No primeiro, a gente vai fazer uma pirâmide de base triangular. Eu vou tentar desenhar essa figura aí, tá? Então, sei lá, tem uma pirâmide, uma base assim, eu vou fazer ela meio assim, pontilhada, para vocês entenderem por quê. E desenhar o triângulo um pouco troncho. Aí eu pego um ponto aqui em cima, tá? Opa, não foi legal esse. Pego um ponto aqui em cima e vou fazer isso aqui, ó. Certo? Tá ótimo. Aqui, ok, e lá para trás. Bom, não está muito bem desenhada, mas dá para a gente entender aí, tá certo? É um prisma aí de base triangular. Certo, aqui. Mal desenhado. Muito mal desenhado. Já. Mas dá para a gente compreender. Ok? Na figura 2, tentar desenhar também, vamos ver o que é que vai dar aqui. É uma pirâmide de base, uma figura com 5 lados. Como é que é o nome dela? 5. O Brasil é tetracampeão mundial, né? Não, ele é o quê? Ele já ganhou 5 vezes o campeonato de Copa do Mundo, né? A Copa do Mundo. Então ele é o quê? Ele é pentágono. Então de base pentagonal. Tentar desenhar isso não é fácil, tá bom? Aí eu vou desenhar uma figura assim, olha como é que é. Certo, aqui. E aqui eu vou desenhar ele tracejado. Lá em cima eu vou pegar um ponto. Eu vou traçar esse aqui. Ok. Vou desenhar esse aqui. Desenhar esse. Joia. Ok. E lá atrás ele pontilhado para ficar pronto. Tá aí. Tá mal feito, mas dá pra gente compreender. Tá certo? Eu peguei essa figura, botei aqui embaixo. E peguei essa outra figura, botei lá em cima. Tá? No item B, escreva a quantidade de vértices, arestas e faces de cada uma dessas pirâmides. Eu vou fazer aqui o item B assim, ó. Aqui nesse cantinho aqui. Dessa aqui, tem quantos vértices? Vou chamar de V. Deixa eu botar outra cor também. Ó, tem um vértice aqui, 2, 3, 4. Lembrando o seguinte, se a base é 3, para achar o número de vértices eu aumento 1. A gente falou isso na questão anterior. Então tem 4 vértices. Tem quantas arestas? Tem 3 na base, 3 na lateral. Nós falamos isso também. Se a base tem 3, o número de arestas é o dobro. E quantas faces? Então eu tenho 3 na lateral e 1 embaixo. A gente falou também o seguinte, que o número de faces é igual ao número de vértices. Tá certo? E outra coisa que a gente pode testar é o seguinte, soma V com F, né? É relação de Euler. V mais F é igual a A mais 2. Tá? Isso aqui tá assim, ó. 4 mais 4 é igual a 6 mais 2. Que dá 8, né? Beleza? E na base pentagonal, né? O item B aqui, na base pentagonal. Vamos de novo. Quantos vértices? Se a base é pentagonal, eu acrescento uma unidade aqui, ó. Tem 5 e mais 1 em cima, 6.
São quantas arestas? Se a base é pentagonal, eu multiplico por 2. E tem quantas faces? O número de faces é igual ao número de vértices. Certo? Se eu usar a relação de Euler, de novo, eu vou ter que V mais F, 6 mais 6, é igual a 10 mais 2. Tá ótimo aqui. 12 mais 12, né? Ok. Muito bem. E vem uma pirâmide bem especial, chamado tetraedro, né? O termo tetra, ele vem de 4. Tá? O termo edro, ele vem de faces. Tá certo? Tetraedro, 4 faces. O termo regular significa dizer que são iguais. Tá? Então, tetraedro regular é uma figura que tem, né, 4 faces, 4 faces, exato, e todas são iguais. A única figura que pode fazer isso é uma pirâmide de base triangular, onde todos os seus triângulos são iguais, tá certo? E mais, esse triângulo ele tem um nome especial, é um triângulo equilátero. Guarda esse nome aí que vocês vão ouvir falar muito nele. Tá? O que é um triângulo equilátero? Ele tem lados iguais. Tá? Você já deve ter ouvido falar, o professor que trabalhou a parte de geometria já deve ter falado. Triângulo equilátero, equi, significa dizer que são iguais, equivalentes. Tá? Látero é lado, equilátero, lados iguais. Certo? Ele fala aqui, ó, formado por 4 faces triangulares equiláteras. Está dizendo até aqui, não tinha nem visto. Todas de mesmo tamanho, observe, tá bom? Então, tetraedro regular. Tá? Tem umas particularidades que aí, quando vocês forem estudar mais à frente, específica na matemática, né, se o professor souber bem abordar isso aí, vai trabalhar de maneira bem interessante. Tá? Também não é difícil de desenhar, porque ele traça aqui um pontilhado atrás, né, e pega dois lados assim, ó. Certo? Pegou aqui o triângulo aqui para cima, um ponto em cima, e só faz unir os três, tá certo? Ó. Aí fez o tetraedro regular, tá bom? Tá bem parecido aqui. Já? Muito bem, acostume-se a desenhar, tá certo? É importante que desenhe, mas esse é um desenho saiu feio, mas vai treinando, praticando, vai conseguir fazer. Vamos ver o que tem mais pra gente aqui. Bom, responda as perguntas que seguem. Que outro nome se pode dar ao tetraedro? Tá? O tetraedro é uma pirâmide, sim ou não? Perguntar de novo. Professor, pode repetir? Eu não entendi não. Pergunto, o tetraedro, ele é uma pirâmide? Alguém está com medo de falar aí? Não. É, né? É uma pirâmide, tá certo? Cuidado, tá bom? Ele é uma pirâmide. Por que uma pirâmide? Porque todas tem uma base aqui e aqui no ponto eles se unem num canto só, né? Que base é essa da pirâmide? Que figura é essa que está na base? Vamos lá, vou desenhar essa figura aqui. Deixa eu desenhar ela bem bonitinha para vocês verem. Essa que eu estou desenhando aqui, ó. Lá atrás. Que figura é essa que eu desenhei agora? É, turma? Triângulo. Isso. Então a base dele é triangular. Então ela é uma pirâmide. Opa, ficou aqui muito claro. Ela é uma pirâmide
de base triangular. Porque não é a base que dá o nome à pirâmide, não é isso? Da mesma forma que o prisma, tá certo? O prisma também, quem dá o nome é a base. Isso é o item A. E o item B? Quantas faces, quantos vértices e quantas arestas tem um tetraedro? Agora eu vou esperar vocês, tá? Vou fazer o seguinte. Quantos vértices? Conta aí. Desculpa, eu vou botar na sequência. Deixa eu botar na sequência. Ele pergunta quantas faces. Então, primeiro, quantas faces? Quantos vértices? E quantas arestas? Então, eu quero ouvir de vocês agora. Tem quantas faces lá? 3, né? Tem 3 faces. Como é o nome dele aí? Começa o nome aqui, ó. Deixa eu voltar aqui agora, tá? Olha só. Tetraedro, ele é formado por 4 o quê? Perguntar de novo, tem quantas faces? 4 faces. Agora sim. Tem 4. Ela tá aqui na lateral, outra aqui, um embaixo e uma lá atrás, que ninguém tá vendo. Tem quantos vértices? 3. Vamos lá. Os vértices é essa pontinha aqui, ó. Tem 3 aqui e tem mais uma lá em cima, né? Lembra? 4. É isso. Lembra que a gente falou que o número de faces na pirâmide é igual ao número de vértices? Sim. Isso, tem que lembrar isso. E quantas arestas? 3. Na base, né? 1, 2, 3. Tem mais aqui, ó. 1, 2, 3. Então tem um total de... 6. A outra coisa que a gente falou, relação de Euler, V mais F é igual a A mais 2, não foi isso? 4 mais 4 dá quanto aqui? Dá 8, né? Então teria que ser quantas arestas para dar somar com 12 para dar 8? 3. Eita. A gente escutou 6. Eu escutei 6. Tá certo? Então 6 mais 2 aí. Tá joia? Tá ótimo aí. Tá ótimo. Vamos adiante. Olha aí. No quadro estão representados alguns poliedros. Analise-o e complete o que falta. Beleza. Ó. Então diz assim, ó. O paralelepípedo, tá certo? Essa é a figura, ele é um prisma. Deixa eu botar aqui isso aí. Ele é um prisma de base retangular. Tá bom? A gente diferencia prisma de pirâmide agora. Prisma de base retangular. É aquele que a gente conhece normalmente, né? Uma caixa de sapato, enfim, um tijolo. Ele tem 8 vértices. Olha os vértices aqui, ó, são os pontinhos. Os pontinhos são os vértices. Tá? Tem 4 embaixo, tem 4 em cima. Eu olho para a base, e a base não é retângulo. No prisma, o número de vértices é o dobro do número de lados. Ou seja, se é um retângulo que tem 4 lados, então eu dobro, vou achar o número de vértices. O número de faces, se você tem uma figura com 4 lados, você vai aumentar 2. Tá? No caso é um retângulo aqui embaixo, eu vou ter as 4 faces laterais e mais 2, então dá 6. E o número de arestas, você vai pegar o número de lados e multiplicar por 3, tá certo? Então, ó, no prisma isso, tá? Eu tô falando, prisma. Como é que você faz? Como é que acha o número de vértices? O número de vértices, ele vai ser 2 vezes o número de lados. 2 vezes 4, 8. Quantas faces? As faces vai ser o número de lado mais 2. Isso
no prisma. E arestas? Arestas é o número de lado mais 3. Desculpa. Mais, vezes 3, tá? Tá ouvindo agora? Tô. Aí pode falar agora aí. Pode falar. É alguma pergunta, alguma dúvida? Não. Traz meu celular. Não, pra você, porque é pra copiar no caderno. Você que vai dizer se é para copiar, tá certo? Essa aula vai estar gravada certo. também e você vai ter como ver depois lá no canal G dos Números. Eu vou deixar disponível, tá, Tá certo? certo. Aí fica à vontade. Se Tá. quiser prestar atenção, pode prestar. Obrigada. Nada. Tá certo, tá. Bom, aí agora é o seguinte. Prisma de base pentagonal. Penta, é só contar aqui, tem 5 lados. A gente já viu isso. Eu posso tanto seguir essa parte de cima, quanto eu posso contar. Por exemplo, quantos vértices? Eu tenho 5 na parte de baixo e tenho 5 na parte de cima. Tá? Então, tem 10 vértices, que é 2 vezes 5. Tem quantas faces? Tem 5 na lateral e mais 2 na base. Né? Então 5 mais 2, 7. 7, professor. Isso, beleza. E quantas arestas são? Conta lá quantas arestas. Arestas são as linhas. Dez. Não tem 10. Olha como é que tá aqui, ó. Eu pego o número de lados, são 5, né? E multiplico por 3. Nossa, eu não 14 foi não. Quase chegou perto do 14. Não é 14, é quase. Vamos contar então. É porque tá bem pequenininho, né? Professor, Tem quanto? é 15. 15, isso. Ó, eu vou lhe mostrar outra forma de fazer. Soma 8 com 6. Soma aqui, dá quanto? 8 mais 6. 8 mais 14. Tire 2 agora. 12. Olha aqui, ó. Some 10 com 7. 17. Tire 2. 12, professor. Opa, tire 2. 12, professor. Tira 2, fica 15. 15. Beleza? Então, o que é isso aqui? Se eu pegar vértice mais fácil, eu pego esse número que está aqui mais 2 para dar o que está aqui. Ou então pego o 10 mais 7 e tiro 2. Vai dar o aresta. Tá? Essa é a relação de Euler, que a gente já viu. Vamos aqui. Prisma de base triangular. Quantos vértices? Nesse aqui agora. Quantos vértices? Se é um triângulo, a base vai ter quantos vértices? 5, professor. 6. 3 embaixo Você falou, e então. 3 em cima, né? Certo? Número de faces. Quantas faces? 6, professor. Tem 6? É 5. 5 não. Ah, desculpa. Tá É seis, certo, não, professor. tá certo, é 5. Eu que falhei agora, eu tava olhando para aqui. É 5, tá certo. São 3 na lateral com mais 2, 5. Ótimo. Né? E são quantas arestas? Nove. São 9, né? Tem várias maneiras de fazer. Ou a gente conta, ou faz 6 mais 5, 11 e tira 2. Dá 9, né? Agora pirâmide. Pirâmide já é diferente, né? Ah, o prisma aqui já foi, tá certo? Como é a questão da pirâmide? Vamos lá ver. Separa até aqui, ó. Isso aqui já não vale mais. Isso aqui só serve para prisma, né? Como é a pirâmide? Tem quantos vértices?
A base é o que? Triangular, né? 5. Não, tem 3 vértices, né? Ó, na base aqui. E mais um em cima. Então, para eu achar o número de vértices, eu pego o lado mais um. Já é diferente aqui, né? O dobro do lado aqui é lado mais um. Ou seja, se eu tenho 3 na base, fica 4. O número de faces é igual, tá? O número de vértices, ou seja, também é lado mais um. Ou seja, tem quantas faces? 4. 4. Isso, 4. 5, professor. Tem 4. Certo? Não é igual a esse. Lembre-se que não é mais igual a esse, porque aqui é pirâmide agora, né? E aresta? 6. São 6, né? Isso. É só somar os dois e tirar 2, né? 4 mais 4, 8, menos 2, 6. Né? Eu tenho aqui 3 na base, ó. Essa e 3 na lateral, dá 6. E na de baixo? Pirâmide de base quadrada. Tem quantos vértices? 5. 5. 6. Tem 5. Ó. Tem 4 na base e mais uma lá em cima. Número de faces? 1. Certo? E quantas arestas? 1. Soma aqui, 5 mais 5. Isso. E depois tira 2. Dá 8. Muito bem. Entendido aí? Ah, tá feita aqui essa questão. Certo. Vamos passar aqui. Aí vem os corpos redondos. Vamos lá. O que são os corpos redondos agora, né? A gente trabalhou poliedros. Poliedro trabalhamos 2 partes, foi pirâmide e prisma, tá certo? Os corpos redondos, ele tem pelo menos uma parte arredondada, tá certo? Nesse caso aqui é o cilindro. Esse cilindro aqui é chamado de cilindro oblíquo, porque ele é inclinado em relação à base, tá vendo? Ele faz uma base aqui inclinada. Já o cilindro reto, ele forma aqui, ele retinho com a base. O que é interessante do cilindro é o seguinte aqui. Se você for traçar deixa eu pegar aqui, essa aqui mesmo. Se eu for pegar essa figura aqui, ó, eu vou traçar agora aqui. Estou tracejando aqui e vou tracejar lá em cima. E vou pegar esses lados aqui, ó. Tá? Vou fazer a mesma coisa no outro, no reto. Vou pegar isso aqui e vou pegar isso aqui. E vou pegar essas 2 retas laterais aqui. Tá certo? Para diferenciar um do outro. Essa figura que está aqui, ó, essa que está aqui, ela é assim, ó. Bom, tá mal desenhado, mas dá pra gente entender, certo? Essa figura é um paralelogramo. Certo? Essa outra aqui, ó, ela é assim. Essa figura é um retângulo. Toda vez que eu fizer essa figura e formar um retângulo, é porque esse cilindro, ele é um cilindro reto. Tá? Toda vez que eu fizer essa figura aqui, e essa figura for um paralelogramo, essa figura, ele é um cilindro oblíquo. Agora com um detalhe. Todo retângulo, tá? Eu vou até escrever isso, ó. Todo retângulo acho que a gente chegou a discutir isso quando a gente estava lá em sala. É um paralelogramo. A turma do 7º A. Eu discuti isso aí com... Foi
Já não tenho certeza, mas parece que foi isso. Turma de sétimo A, a gente viu que todo o retângulo é um paralelogramo. Tá? A gente falou sobre isso, vamos ver lá. Tá certo? Só que o retângulo é um paralelogramo especial. Os ângulos deles internos são iguais. Tá certo? Todos os 4 ângulos são iguais. Aí ele é um paralelogramo especial. Tá certo? Então toda vez que formar um retângulo, ele é um cilindro reto. Tá? Aí eu vou ter que apagar isso aqui. Deixa eu apagar logo. Certo. Aqui eu tenho o clone, né? O cone. Tem o cone oblíquo, que é ele deitadinho, ó, tá vendo? Ele mais inclinado. E tem um cone reto. Esses lados são iguais. A mesma figura que eu fiz no cilindro, eu faço no cone. Vê só. Deixa eu ver se vai dar pra ver aqui. Não, essa tinta não ficou legal. Vou pegar essa pretona aqui e vai ficar melhor. Aqui, ó. Tá? Aí formou esse triângulo aqui. Certo. Beleza. Ok. Então perceba que esse lado que está aqui é diferente desse triângulo que foi feito, tá? Quando eu fizer aqui, ó, fizer isso aqui, fizer isso, tá? Esse lado é igual a esse. Quando isso acontecer, o cone é reto. Quando isso aqui acontecer, o cone é oblíquo. Tá bom? E por último, a esfera, né? Olha a esfera como é bonita. Tá? O interessante da esfera é que você, para desenhar uma esfera no plano, é meio complicado. Tá? Você consegue desenhar um círculo, mas desenhar a esfera já é mais complicado. Olha como é que fica ela. A gente tentando desenhar aqui, ó. Só vocês tendo a boa vontade de ver que isso aqui é uma esfera. Tá? Aqui o que ele faz? Ele bota um pontinho aqui no meio, né, e traça uma reta aqui assim, para dizer que é o raio. Para dar a ideia de que é uma esfera. A gente pode fazer o seguinte também, fazer uma figura assim, ó. São técnicas de desenho. Desenhar essa figura aqui em cima da esfera aqui, ó. Tá? Que dá a ideia que ela está arredondada. Tá certo? Essas são técnicas que a gente faz para poder entender que é uma superfície de terceira dimensão. Tá? Certo? E a esfera é toda arredondada. Se o corpo tiver pelo menos uma parte que é arredondada, ele é chamado de corpos redondos. Tá? Se eu pegar um corpo desse e botar numa ladeira e ele rolar, ele é um corpo redondo. Tá certo? Tem alguns corpos que aparenta ser redondo, mas não é. Por exemplo, se eu pegar uma figura assim, ó, tentar desenhar ela. Como se fosse uma rampa aí. Ok, tá mais ou menos. Pronto. Esse corpo ele não é arredondado, tá certo? Ele parece ser um corpo redondo, mas não é. Por que que ele não é? Porque se eu botar ele na ladeira, esse corpo não rola, tá? E aí por esse motivo ele não é um corpo redondo. Tá bom assim. Ficou bom. Tá certo? Então esse corpo ele não é um corpo arredondado. Tá? Não é corpo redondo. Já é? Para ele ser redondo, eu tenho que colocar qualquer corpo que eu colocar aqui, esse ou esse, numa posição conveniente, ele rola. Esse aqui, se eu colocar em qualquer posição, ele não tem como rolar. Tá certo? É diferente desse aqui, ó. Esse aqui é um corpo redondo. Deixa eu fazer aqui, tentar fazer aqui.
certo? Esse corpo aqui, ó, aí ele tá aqui. Ok. Esse é um corpo arredondado. Porque se eu botar ele de cabeça para baixo aqui, esse corpo vai rolar. Tá? Se eu deixar assim, ele não rola, né? Que é a mesma coisa desse. Esse aqui não rola se eu deixar assim. Mas se eu deitar ele, ele vai rolar. Tá? A mesma coisa aqui também. Então, vê uma diferença desse para esse, certo? Esse também pode ser considerado um corpo redondo pela parte superior da figura que ele é. Certo? Ó, deixa eu dar uma parada aqui. A gente vai continuar depois aqui dessa parte desse ponto.